A McLaren agora celebra as glórias. Pelo segundo ano consecutivo, a marca venceu o campeonato de construtores da Fórmula 1. Além disso, seu piloto Lando Norris garantiu o título de pilotos no último final de semana. Porém, há pouco tempo, a realidade da McLaren era bem diferente. E tudo mudou graças a um marqueteiro que decidiu mudar a forma como a marca estava sendo gerida. Seu nome, Zac Brown. E nesse vídeo, você vai entender como Zac Brown transformou a McLaren de um negócio à beira da falência para um grande sucesso dentro e fora das pistas. Quando Zac Brown atravessou pela primeira vez as portas do McLaren Technology Center em 2016, encontrou uma das equipes mais icônicas da Fórmula 1 à beira do colapso. O cenário era devastador. Patrocinadores insatisfeitos, torcedores desiludidos, funcionários desmotivados e um ambiente interno que ele próprio descrevia como tóxico. Nascido em Los Angeles em 7 de novembro de 1971, Zachary Challen Brown é um ex-piloto que, após competir profissionalmente por uma década, entre os anos de 1980 e 1990, percebeu que não seria rápido o suficiente para se tornar campeão mundial. Mas, durante sua carreira como piloto, ele desenvolveu um talento excepcional: encontrar patrocínios. Em 1995, aos 24 anos, Brown fundou a Just Market International com uma visão ambiciosa: criar uma ponte entre as maiores marcas globais e o mundo do automobilismo. A empresa cresceu exponencialmente, fechando acordos históricos, como a parceria da Crown Royal com a NASCAR, sendo o primeiro destilado a patrocinar o esporte em 40 anos. E trouxe gigantes como LG e UBS para a Fórmula 1. A JMI foi reconhecida 4 vezes pela revista Inc. entre as 500 empresas privadas de crescimento mais rápido dos Estados Unidos. Em 2013, a Kimi Communications adquiriu a empresa por 76 milhões de dólares, e Brown permaneceu como CEO até 2016, quando recebeu o convite que mudaria sua vida e o futuro da McLaren. Quando Brown assumiu como diretor tecnológico do McLaren Technology Group em 2016, herdou um legado glorioso manchado por anos de fracassos recentes. Os números contavam uma história brutal. Em 2015, a equipe terminou em penúltimo lugar no campeonato de construtores. Fernando Alonso e Jenson Button mal conseguiam sair do Q1 nas classificações. O motor da Honda era tão problemático que a equipe recebeu penalizações recordes. Então Brown descobriu que a situação era muito pior do que ele imaginava e identificou problemas sistêmicos profundos que iam além da performance técnica. O ambiente de trabalho estava contaminado por política interna, falta de direção estratégica e ausência de liderança coesa. A parceria com a Honda, que deveria recriar a glória dos anos 1980-90, tornou-se um pesadelo, e Brown declarou publicamente que a Honda parecia um pouco perdida e que não poderiam esperar para sempre. Pouco tempo depois, a McLaren rompeu seu acordo com a Honda. Diante do cenário, medidas drásticas eram necessárias. Foi assim que ele começou seu plano para revolucionar a marca. Brown começou onde dominava, o lado comercial. Ele focou inicialmente na parte comercial, porque era onde se sentia mais confortável e precisavam de mais recursos. A separação com a Honda em setembro de 2017 representou um golpe financeiro devastador. Segundo relatórios, a McLaren perdeu aproximadamente 200 milhões de euros com a saída da marca japonesa, pois além de receber gratuitamente os motores, a Honda também tinha uma contribuição financeira substancial. Com a ajuda de Paul Walsh, presidente da McLaren, Brown partiu em busca de investimento externo. O apoio chegou de Abu Dhabi através da Saipem, oferecendo o oxigênio financeiro imprescindível para a recuperação. Esse capital permitiu que a equipe negociasse com a Renault para o fornecimento de motores a partir de 2018 e iniciasse a reestruturação interna. A parceria com a Renault durou apenas até 2020, e desde 2021 a McLaren passou a usar motores Mercedes, que são pagos pela própria construtora. A transformação mais profunda aconteceu na cultura organizacional. Brown avaliou cada membro da liderança, promovendo aqueles que compartilhavam valores e ritmo, e incorporando perfis externos com experiências diversas. Dentre as mudanças vieram Rob Marshall, o designer-chefe dos carros que veio da Red Bull, então dominante da categoria, André Stella, chefe de equipe que veio da Ferrari, e Neil Holdey, o diretor técnico de engenharia, que foi o responsável pela criação dos carros MCL38 e MCL39 que trouxeram os títulos recentes. Brown buscava, entre aspas, pessoas que falassem o mesmo idioma,
que tivessem a mesma paixão e criatividade e que estivessem dispostas a fazer as coisas de maneira diferente. Além do investimento em pessoas, a McLaren fez o seu maior investimento desde a criação de seu centro de tecnologia. Em 2023, a empresa passou a ter o seu próprio túnel de vento, que a permitiu fazer testes constantes em seus modelos. Até então, a marca alugava um túnel da Toyota em Colônia, na Alemanha. Com base em Woking, na Inglaterra, a McLaren enfrentava diversos custos logísticos para os testes na Alemanha e, inclusive, precisava de uma logística especial que trazia desafios para a empresa. O túnel da McLaren demorou 4 anos para ficar pronto. Com mudanças de pessoal e estrutura, Zac Brown passou a mudar a marca como um todo. Brown foi pioneiro em abraçar a era digital da Fórmula 1. Desde a aquisição da categoria pela Liberty Media em 2017, ele posicionou a McLaren na vanguarda das redes sociais, streaming e engajamento de fãs. A equipe foi uma das primeiras a capitalizar o sucesso da série Drive to Survive da Netflix, usando-a estrategicamente para aumentar a sua visibilidade global. Uma das características distintivas da era Brown foi a abordagem às relações entre os pilotos, implementando as regras papaya. A McLaren permite que seus pilotos corram livremente, desde que evitem colisões. Brown defendeu esta filosofia, dizendo que, entre aspas, para nós é o caminho certo para competir. Temos 2 pilotos de corrida fantásticos. Essa estratégia contrasta com outras equipes que impõem hierarquias rígidas, mas também gerou críticas. A abordagem criou um ambiente de respeito mútuo entre Norris e Piastri, evitando os conflitos internos que assolaram outras equipes. E Brown não se limitou à Fórmula 1. Ele expandiu a McLaren Racing para múltiplas plataformas. IndyCar, onde Pato O'Ward conquistou 3 vitórias, Fórmula E, em que Sam Bird deu à McLaren a sua primeira vitória em São Paulo, Extreme E, a entrada no World Endurance Championship e investiu nos eSports, conectando-se com as novas gerações de fãs. Essa diversificação não apenas aumentou a visibilidade da marca, mas também gerou múltiplas fontes de receita e oportunidades de patrocínio. Em 7 anos, a McLaren saltou de 5 para 53 patrocinadores e triplicou sua receita comercial, sendo uma das 4 equipes que possuem os maiores volumes em contratos da F1. Com dinheiro em caixa e novas fontes de renda e exposição da marca, anos depois, enfim, veio a mudança nas pistas. Com carros melhores, a empresa se tornou competitiva e o impacto do túnel de vento inaugurado em 2023 deu retorno a partir do ano seguinte, com os carros guiados por pilotos jovens e promissores. A temporada de 2024 começou com a Red Bull dominante, mas a partir do GP de Miami, onde Lando Norris conquistou sua primeira vitória, a McLaren emergiu como a equipe a ser batida. Com o MCL 38, a equipe demonstrou consistência superior, acumulando 17 pódios em 12 corridas consecutivas entre maio e outubro. A conquista do título de construtores veio na última corrida em Abu Dhabi, encerrando um jejum de 26 anos desde 1998. Embora a equipe tenha vencido apenas 6 corridas, o menor número para um campeão desde 1999, a consistência foi a chave. A McLaren superou a Ferrari por apenas 14 pontos numa temporada acirrada. Se em 2024 foi sobre reconstrução, 2025 foi sobre dominação. Com o MCL 39, a McLaren liderou desde a primeira corrida na Austrália, com 12 vitórias, incluindo 7 dobradinhas em 18 corridas, e a equipe se tornou inalcançável. O título de construtores foi confirmado no GP de Singapura com 6 corridas de antecedência, igualando o recorde da Red Bull em 2023. Mais impressionante ainda, Lando Norris conquistou o título de pilotos, o primeiro da McLaren desde Lewis Hamilton em 2008. Com 10 títulos de construtores, a McLaren ultrapassou a Williams, tem 9, e ficou em segundo lugar, atrás apenas da Ferrari, com 16. A transformação esportiva se refletiu diretamente nos resultados financeiros. A divisão de F1 da McLaren gerou 657,5 milhões de dólares em receita em 2024, comparado a 521 milhões de dólares em 2023. No período de Brown, os lucros quadruplicaram, demonstrando que o sucesso na pista impulsiona o sucesso comercial. Para 2026, a McLaren anunciou a Mastercard como nova parceira de naming rights, num acordo estimado em 100 milhões de dólares anuais. A partir do ano que vem, a equipe se chamará McLaren Mastercard F1 Team. Além disso, receberá mais de 90 milhões de dólares por ano em premiações da Fórmula 1 Management,
cerca de 20 milhões de dólares a mais do que no ciclo anterior, graças ao título de construtores. Aos 53 anos, Zac Brown transformou uma das marcas mais prestigiadas do automobilismo de uma equipe em crise existencial numa potência comercial e esportiva, e demonstrou que a vitória é fruto de uma série de esforços que, em conjunto, trazem grandes resultados. E você, acha que a McLaren vai continuar no topo? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.